Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo. Sejam vocês bem-vindos a essa nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Quem vos fala é o vosso Diácono Alex Garcia, diretamente aqui de Worcester, nos Estados Unidos. E hoje, nesse nosso programa, nós iremos então falarmos sobre um tema, e este tema acredito que irá tocar o teu coração. Entre correntes e coroas, a missão de ser igreja mesmo longe de casa. Já pensamos sobre isso? Já analisamos, já questionamos o que passou em nossa mente, o que está acontecendo juntamente com o nosso coração, juntamente com a nossa mente, com tudo que está se acontecendo ao nosso redor. Por isso que hoje nós também iremos debulharmos, iremos também colocarmos algo sobre as leituras do dia da manhã, no dia de domingo, da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Nós iremos também refletir sobre as leituras de amanhã, juntamente com hoje, juntamente com esse tema, e assim ficar muito mais apetitoso esse nosso programa de hoje. Não é um programa de culinária, mas é um programa que nos alimenta a nossa alma. Exatamente, queridos. Este programa foi sinceramente colocado para que nós possamos alimentar a nossa alma. Sim, não somente a sua, mas de todos nós que estamos aqui escutando a palavra de Deus. E hoje celebramos essa festa, essa festa solenidade, essa festa forte, essa festa luminosa da nossa fé. E colocamos Paulo e Pedro, o Pedro e Paulo, dois homens, amados, dois homens com história completamente diferente. Olha só, Pedro, o pescador simples da Galileia. Imagina, um cara impossível que negou Jesus, mas foi restaurado. Paulo, fariseu estudioso, perseguidor dos cristãos, que teve a sua vida transformada por um encontro direto com o ressuscitado. Isso é Cristo. Amado, olha vocês também são assim, dessa forma, desse mesmo modo, simples. E muitas vezes a gente são impossíveis. Muitas vezes a gente agimos como fariseus. Muita gente, a gente persegue os cristãos. Muita gente, a gente faz tantas coisas, mas observa, quando nós encontramos com Cristo, nós somos transformados. E o nosso coração transforma, porque da mesma forma que Deus trabalhou com esses dois homens que, apesar das quedas, apesar da diferença, eles foram unidos por uma só certeza: Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Senhor. Por Ele vale a pena viver. Amados, por Jesus vale a pena viver. Por Jesus vale a pena viver e morrer. Morrer para este mundo, morrer para o pecado, morrer para as situações que nos levam a perder a nossa alma. Pedro, ele representa a firmeza da fé, a rocha sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Paulo, por outro lado, representa o fogo da missão. Isto é, você, missionário, você, amados, um anúncio corajoso de atravessar as fronteiras, culturas, perseguições. Pedro, ele tem esse lado de sustentar. Paulo, ele tem aquele lado de ir ao encontro. Quando Pedro sustenta, Paulo avança. Quando Pedro guarda, Paulo, ele semeia. E juntos, eles mostram que a igreja é ao mesmo tempo casa e estrada, raiz e voo, estrutura e profecia. Amados, observa como que também somos nós.
Observa, muitas das vezes, nós temos parentes, temos amigos, temos esposos, temos esposas que é como Pedro e Paulo. Um sustenta e o outro avança. Um guarda, o outro semeia. Mas junto, quando a gente nos somos unidos, nós então mostramos que somos igreja. Por isso que Paulo e Pedro é muito mais do que a gente olhar para o nosso passado, olhar para o passado, é permitir que a fé que eles professaram nos desafie a viver com muito mais coragem nesse dia de agora, neste momento. Ali Pedro e Paulo faz nós recordarmos que a fé que professamos vem de um sangue derramado, de uma prisão aberta pelos anjos, de uma missão que ninguém conseguiu calar. E é exatamente por isso que a gente podemos dizer que essa festa tem tanto a dizer para nós, como também nós imigrantes que vivemos aqui nos Estados Unidos, mas também imigrantes que vivem no Brasil, imigrantes que vivem ao redor deste mundo. Não somente os imigrantes, mas direto para a mente. Você aí na sua casa, aí na sua cidade, você que veio do Recife para morar em São Paulo, vocês que vieram do Ceará para morar no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi morar no Rio Grande do Sul e assim por diante, amados. Sim, porque Pedro e Paulo também, eles foram estrangeiros. Eles saíram de suas terras, eles cruzaram cidades, eles enfrentaram o desconhecido e também sentiram medo. Também eles sentiram saudade. Também eles sentiram solidão. Também eles foram desacreditados, amados. Eles foram perseguidos e foram marginalizados. Mas não deixaram de acreditar em Deus. Não deixaram de crer. Não deixaram de amar. Não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Hoje, muitos de nós estamos longe da nossa terra natal. Muito longe, estamos longe de onde que nós nascemos. Vivemos em outro país, vivemos em outra cidade, vivemos com cultura diferente, com língua diferente, com desafios diferentes. Mas isso não diminui quem você é. Isso não diminui quem somos. A nossa identidade, a sua identidade é muito mais profunda. Não está no seu passaporte, não está aí no seu porta, não está no seu sotaque, não está no seu endereço, está no teu coração. Está no coração porque o teu coração pertence a Cristo. Nós somos igreja, amados. Nós somos igreja em missão pelo mundo. Nós somos missionários. Nós somos pedras vivas, mesmo longe da nossa casa. Por isso, amados, que este nosso programa veio hoje a levantar, veio hoje a nos inspirar. Nesse programa, vamos então mergulhar juntamente na palavra de Deus, ouvir a história de Pedro e Paulo, escutar o que o Espírito Santo diz na nossa alma e redescobrir, claro, aqui, que mesmo longe, mesmo nós em outros países, mesmo nós moramos no Brasil, em outra cidade, neste país, onde estamos, onde que nós estamos, aí na nossa casa, aí na sua casa, Deus também tem um propósito. Ele quer nos levar como testemunhas, curar as nossas prisões interiores, reacender a chama da missão e fazer de nós uma presença viva do seu reino, mesmo em solos estrangeiros. Por isso, amado, peço a vocês, ajuda a propagar a Web Rádio Amparo. Leva para todas as pessoas, leva aí, espalhe, já pega aí o teu telefone, já pega aí um que foi, já manda pelos contatos, já envia para os amigos, já envia para as pessoas, para que eles possam também mergulhar neste programa, mergulhar nessa rádio, Web Rádio Amparo, e assim participar desse nossa jornada espiritual que Pedro
nos ensina a permanecer firme. Que Paulo nos inspire a não parar de anunciar e que o Espírito Santo nos dê coragem de viver como cristão imigrante, que não perdemos a fé, mas tornamos ela ainda muito mais forte. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Resolvi pedir a Deus pra que eu possa te guardar, ser teu anjo protetor, te velar e te cuidar. Quando eu precisei, pôs tua vida em mim. Deus, permita-me ser teu anjo aqui. Pedi pra Deus gravar o teu nome em minha mão. Deus foi muito mais além, te gravou em meu coração. Já não posso mais esquecer de ti. Tua vida, Deus, transplantou em mim. Intercede por ti, trago um pedaço do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Luciano P.A. Do céu no olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Basta acreditar, sou teu anjo aqui. Amados, voltamos. Olha, sempre é uma alegria imensa nós podemos entrar aí na sua casa, entrar onde você se encontra e podemos assim compartilharmos, levarmos um pouco da palavra de Deus para vocês, para que nós possamos assim junto lembrarmos de fato quem somos e a quem pertencemos. Por isso eu gostaria de você aí então pegasse a sua Bíblia, abrisse lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos do 1 ao 11, que vocês possam fazer essa leitura, que assim nós possamos debulharmos
nessa leitura de hoje, para podermos assim compreender um pouquinho da palavra que vem falar para nós, porque nós somos conduzidos a um dos momentos mais tenso e ao mesmo tempo mais cheio da esperança da história, podemos dizer, da igreja primitiva. Observa, nesse texto de nós hoje, Pedro ele está preso, não por roubo, nem por violência, nem por engano. Ele está acorrentado por causa da que ele acredita. Isso é, pela fé. Preso por anunciar um nome que incomoda reis, desafia sistema, o nome de Jesus Cristo. O texto ele é bem claro. Ele diz que Herodes mandou prender Pedro durante os dias dos pães ázimos, ou seja, numa festa sagrada para os judeus. Herodes tinha um plano de querer humilhar Pedro publicamente, depois da Páscoa. Mas quando o mundo tramava a sua vergonha, a igreja fazia o contrário. A igreja rezava. Aqui que nós encontramos algo precioso, amado. Aqui que nós encontramos algo precioso. Observe, Pedro está ali numa cela, entre dois soldados, acorrentados por correntes de ferro, vigiados por guardas armados, cercado por estruturas humanas que tentaram sufocar o evangelho. Mas, ao mesmo tempo, aqui que está a chave, ao mesmo tempo há uma força invisível agindo. Uma força invisível agindo. A oração. A oração de um povo. A oração da igreja. A oração da igreja. A comunidade não discute, não acusa, não foge. A comunidade, ela se encontra de joelhos, ela se coloca de joelhos. Assim, enquanto a igreja, a comunidade reza, amados, o céu se abre, o céu se move. Um anjo então ele foi enviado. A cela que se encontrava escura, ela se volta a se iluminar. O impossível começa ali a acontecer. As correntes caem. O anjo toca Pedro no ombro e diz: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Quantas vezes, amado? Quantas vezes que você também se sentiu assim? Preso, limitado, cercados por dificuldades. Dificuldades que parece que você olha e não tem saída. Você é imigrante. Você que veio de outra cultura. Quantas vezes também nós sentimos assim, saímos da nossa casa e vamos para um outro local, e neste local nós ficamos presos, limitados, cercados, dificuldade. Quantas vezes? Quantas vezes ficamos com medo de perder o emprego? Quantas vezes ficamos com medo de perder-nos? Quantas vezes temos saudades? Quantas vezes
nós temos incertezas. Imagina aqui nós, imigrantes nos Estados Unidos, quanta saudade que nós temos. Quanta saudade nós temos do Brasil. Quanta saudade nós temos de visitar os nossos parentes, amigos, irmos na casa de vizinho, na casa de fazer aquele churrasco, fazer aquela festa, fazer aquele auê, como nós, povo caliente, povo quente, um povo acolhedor, um povo que é cheio da presença. Isso gera saudade. Mas a incerteza com os documentos, a incerteza do que está acontecendo no dia de hoje, nos dá medo. Quantas vezes nós temos medo de perder o emprego aí em questão, não somente nos Estados Unidos, mas aí no Brasil, nos outros países que se encontra, onde que a web rádio está alcançando. Aí você, queridos amados, aí aonde que você se encontra agora? Quantas vezes que você também tem medo de perder o emprego? Uma sensação de invisibilidade. Quantas vezes que você dormiu como Pedro, exausto, desanimado, pensando que a vida nos acorrentou e que não há mais saída. Mas é aí que quando a gente está nesse desespero, mas a gente tem a fé, observa que a palavra de Deus ela é bem clara. Ela vem como luz. Ela vem como luz na sua cela. Ela vem como luz aonde que na sua escuridão. Na escuridão da onde? Da sua alma, amado. E Deus mais uma vez envia um anjo. Um anjo que não parece para te acusar, mas para te libertar. Um anjo que ele não chega perto de você, ele começa a gritar, fazer escândalo, não, ele simplesmente te toca suavemente. Um anjo que fala com você assim, corre, deslize. Não é isso, ele não age dessa forma. Ele simplesmente te ensina a levantar. Olha que lindo. Um anjo te ensinando você a levantar. Um anjo que nos ensina da mesma forma que ensinou Pedro a vestir de novo o cinto da couraça, calçar as sandálias e caminhar. Note que nessa passagem, Pedro não foi imediatamente transportado para longe da prisão. Ele foi convidado a passar por ela. Pedro, ele caminhou pelo meio dos guardas. Ele atravessou os corredores da dor. Ele saiu pelo portão que se abriu sozinho. Amado, você entendeu? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Deus não arrancou às pressas como quem foge do sofrimento. Deus o libertou do meio da dor, transformando o cárcere em passagem, o corredor em caminho de fé, a cela em um altar de milagre. É isso que Cristo, é isso que Deus está fazendo contigo, aí na sua casa. Essas palavras precisam, amados, precisam entrar no seu coração, que precisa entrar aí no teu coração, que você que está nos escutando agora. Porque muitas vezes pensamos que só somos livres quando tudo se resolve, quando todos os papéis estão certos, quando tudo está estabilizado. Mas Deus está falando para você. Ele está te dizendo que a liberdade começa antes. Começa antes. A liberdade começa no seu coração. Começa quando você escuta a voz de Deus
que nos diz: levanta-te depressa. Começa quando deixamos cair as correntes do medo, as correntes da vergonha, as correntes da autossabotagem, a corrente da desconfiança, das mentiras, de tantos pecados. Começa quando entendemos que não estamos sozinhos, que não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O anjo ainda está em missão. As portas, por mais pesadas que sejam, ainda pode ser aberta. Queridos, observe que na passagem Pedro, ele achava que aquilo era um sonho que estava acontecendo com ele. Ele pensava que era um sonho, mas era a realidade. A libertação era verdadeira. O que parecia impossível estava acontecendo perante os olhos dele. Por isso, amado, talvez você, agora, neste momento aí, você esteja aqui nos escutando, prestando de fato essa atenção. Mas pode ser que você está escutando agora o toque dos anjos para a sua alma cansada. Pode ser a luz que acende a célula do seu interior. Pode ser a resposta de Deus dizendo: eu estou com você, levanta-te, venha comigo, ainda há caminho. A fé que moveu a igreja primitiva também nos move agora, neste momento, e a fé que libertou Pedro também pode libertar você. Não importa se você está entre guardas, entre dúvidas, entre paredes, entre dívidas, entre lágrimas, entre correntes, a mesma voz continua ecoando: levanta-te depressa. A missão continua, a vida continua. E observa que Deus está aqui conosco. Deus está conosco. E Ele está falando plenamente: levanta-te, saia, vamos, caminhe, vamos. Por isso, amados, feche teus olhos, vamos rezar um pouquinho, vamos rezar ao Senhor. E assim dizemos: Senhor Deus, como Pedro, Pai, naquela cela escura, Senhor Deus, tantas vezes nós nos sentimos acorrentados pela luta da vida, pelo medo que nos prende, pelas dores que nos sabotam e que não deixa nós se encontrarmos. Hoje, Pai amado, queremos escutar a Tua voz e dizer: levanta-te depressa. Que caia por terra toda a corrente do desânimo, do pecado, da desesperança. Que a luz do Teu anjo venha agora nos visitar. E que as portas que pareciam trancadas se abrem diante da Tua vontade, ó Pai. Dá-nos essa coragem para caminhar contigo, mesmo quando tudo parecer impossível, porque sabemos aonde que o Senhor se encontra, a libertação está presente. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Web Rádio Amparo, a sua melhor companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Valnei, estou todas as segundas-feiras no programa Amor Intercessor dessa nossa amada rádio Amparo. Venha participar conosco, será sempre uma alegria partilhar a palavra de Deus com você e dar um aviso de amor para você. Venha, todas as segundas-feiras estamos juntos, 10 horas da manhã e 16 horas, espero por você, porque a nossa igreja é linda! Web Rádio Amparo, a sua melhor companhia. Estamos apresentando Igreja em Missão pelo Mundo. Olá, amados, voltamos. Olha, é que liguei
Que alegria, que alegria. A gente fica até um pouco meio assim, né? Como que Deus fala no nosso coração, como que Deus ele toca profundamente no nosso coração e mostra para nós de fato quem somos. Isso é maravilhoso quando nós deixamos Cristo tocar assim nos nossos corações e diz ainda muito mais ainda para nós, né? Sempre bom. Mas voltamos um pouquinho agora a questão imigratória, a questão dos imigrantes. Eu digo que ser igreja longe de casa a distância da pátria, a distância da família, a distância da cultura, a distância da língua, não deve apagar a presença de Deus em nossos corações. Imigrante foi por questão que o mundo deu esse rótulo de imigrante. Mas o imigrante ele não é perder a identidade. É aprender a viver a fé como peregrino. Nós falamos aí no princípio que Pedro e Paulo também, eles eram imigrantes, viviam assim. Eles foram estrangeiros em muitas terras, não falavam todas as línguas, não compreendiam todos os costumes, mas eles sabiam quem eram. Essa é a diferença. Eles sabiam quem eram. Eles sabiam que eram homens de Deus a serviço da missão. E hoje, muitos estão vivendo essa realidade de hoje. Muitos estão longe do Brasil, muitos estão longe da sua casa, muitos estão enfrentando desafios diários para sobreviver, para sustentar a sua família, para criar seus filhos em cultura diferente. Alguns chegaram cheios de esperança neste país, alguns chegaram cheios de esperança em outras cidades, outros foragidos da dor, outros fugindo do sofrimento. Possamos dizer que alguns se adaptaram muito bem nos outros lugares, nos outros países, nos Estados Unidos, mas outros também se sentiram perdidos aqui dentro dos Estados Unidos, em outros lugares. Mas uma verdade que não muda. Uma verdade que não muda é que você não deixou de ser uma parte da igreja. Isso quer dizer o quê? Você não está fora da promessa. Isso quer dizer o quê? Que você não é invisível para o céu. Você não é invisível para os olhos de Deus. Ser membro da igreja não depende de estar em Roma, em Jerusalém ou no Brasil. Ser parte da igreja é seu corpo, vamos falar, ser membro do corpo vivo de Cristo. Onde quer que a gente esteja. É mostrar de fato que somos católicos verdadeiros, que carregamos a cruz, a fé no peito. Mesmo quando a saudade está batendo, mesmo quando ergueu os olhos e para o céu, quando o chão parece estar estranho, é entender que a nossa verdadeira pátria é o céu. Ali a nossa casa, ali é o nosso lugar. Enquanto estivermos aqui ainda nessa terra, nós somos peregrinos, mas peregrinos enviados para a missão, para levar a palavra de Deus. E além de tudo isso, a gente não é esquecido por Deus. Pedro foi acorrentado, mas nunca abandonou. Paulo, ele foi perseguido,
mas ele nunca se desesperou e tampouco ficou desamparado. Observe que mesmo nós, longe da nossa terra natal, nós estamos debaixo dessa mesma promessa. Você continua vivo. Você ainda está vivo. Por quê? Porque você carrega nos seus ombros um testemunho. O testemunho da sua vida. Com seu trabalho honesto. Com seu amor pelos seus filhos. Com a cruz que você carrega em silêncio, sem reclamar. Você continua forte porque você não é somente imigrante, mas você continua acreditando, você continua rezando, você continua participando, você continua servindo, mesmo quando ninguém está vendo. Quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes você quis voltar? Quantas vezes você quis fugir? Quantas vezes você quis calar? Mas permaneceu. Isso prova que isso é prova de fé. Isso é prova de fé. Quantas vezes você se sentiu sozinho, mesmo participando na Santa Missa, sem entender tudo o que estava sendo dito, mas sabia que Jesus estava ali? Isso é participar. Isso é ser membro do corpo de Cristo. Quantas vezes você foi aquele que sustentou a sua família nos dois países, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos? E quantas vezes você chorou e ainda muitas vezes escondido debaixo de um chuveiro? Amados, eu digo isso para você que também é missão. E quantas vezes que você orou com saudade, acendeu uma vela para quem que estava longe, que levou seu filho para ser batizado, mesmo longe da sua terra natal. Isso é fidelidade. Isso é ser igreja mesmo longe de casa. Isso é ser igreja e missão pelo mundo. Você é Pedro que segura a estrutura. Você é Paulo que não para de anunciar o Evangelho. Você é Maria que nunca abandonou a cruz. E mesmo que o mundo te veja apenas como um imigrante, o céu te vê como um enviado, como um tijolo vivo de construção divina, como alguém que mesmo no exílio não se esqueceu de onde veio e para onde vocês estão indo. Se você, que muitas vezes quando nós falamos aqui nos blocos anteriores que você se sente estar cansado, que a sua fé está enfraquecida, que a saudade está falando mais alto do que a esperança, ouça de novo o que Deus diz a Pedro: levanta-te depressa. Não no corpo, amado, não no corpo, queridos amados ouvintes, mas no coração, na sua alma. Levanta-te e caminha. Deus ainda tem milagres para fazer através da sua vida. Ainda há portas que vão se abrir. Ainda há alma que só você pode tocar. Ainda há filho, neto, vizinho, amigo, tantas pessoas que verão Jesus por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, por causa de você. Você é este membro de Cristo, aqui, agora, aonde você se encontra. Por isso, como Pedro e Paulo, ser igreja, mesmo longe de casa, é carregar a certeza de que Cristo é a nossa casa, que Cristo é o centro da nossa vida e que onde Cristo estiver, ali é o nosso lugar. Aonde que Cristo estiver, ali eu estarei seguro.
porque Cristo está contigo. Que seja no ônibus, que seja no seu trabalho, que seja na faxina, que seja na fábrica, que seja no silêncio do seu quarto, que seja no altar da missa, que seja onde que for, Deus está contigo. E um dia, Deus, Cristo, o Espírito Santo, eles mesmos irão enxugar as tuas lágrimas, que os olhos do imigrante já derramaram por essa terra, e dirá para vocês: bem-vindo, eu vi a tua luta, eu conheço a tua entrega, deixa eu entrar na casa, porque você nunca deixou de ser uma casa. Amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja em Missão para o Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. Já voltamos. Não dá mais pra voltar, não tem jeito. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor. É isso aí, amados. Voltamos com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. E gostaria de fato aí vocês, amados, pudessem buscar mais uma vez aí nas leituras, na sua Bíblia. Busca aí em 2 Timóteo, quando São Paulo, escreveu a Timóteo, e lá no capítulo 4, os versículos 6 em diante, que a gente vai fazer vocês vão fazer a leitura, para que a gente possa então debulharmos e compreendermos um pouco essa mensagem que o Senhor fala conosco hoje, sobre essa nossa missão de nós, seres humanos aqui na Terra, e como podemos assim vivenciar, ter essa nossa fé viva e com perseverança. Observe que ao lermos a palavra de Deus, a gente tem que
a gente tem que ter um sentido, uma forma, um meio de como podemos entender. Muitas vezes a gente amadurece o nosso coração rapidamente, muitas vezes não. Muitas vezes ainda o nosso coração ainda está ferido, muitas vezes ainda o nosso coração está cheio de tantas coisas, né? Mas quando lemos essa palavra, quando colocamos ela no nosso coração, a gente vai entender que um coração já maduro, um coração já provado, um coração ferido, um coração destraçalhado, mesmo com tudo isso, ele está cheio de paz. É isso que São Paulo, eles mandou a cartas ao Timóteo. Ele escreve como quem olha para trás com serenidade e para frente com esperança. Ele sabe que o fim da missão está próximo. E, no entanto, suas palavras não são amargas, nem assustadoras. Paulo diz: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Analisando assim, a gente vê que ele não fala de tragédia e tampouco fala de perdas e desespero, não se vê falar. E fala em forma de um sacrifício. Ele entende que a sua vida é como uma oferta. Paulo, ele não está apenas encerrando uma etapa na sua vida. Ele está se entregando a sua existência como louvor. E Paulo, quando ele faz essa entrega, ele declara 3 coisas que tocam profundamente a alma de quem ainda não está no caminho. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. É como se dissesse da seguinte forma: eu lutei, eu corri, eu acreditei. E isto me basta. Ele não diz que nunca caiu. Ele tampouco diz que sempre acertou. Ele diz que guardou a fé. E isso para Deus é vitória. Observe que a gente pode dizer da seguinte, sim, por que para Deus? A gente faz por que para Deus? A primeira vem na pergunta, né? Por que para Deus? Não vencer quem nunca tropeça. Isso quer dizer o quê? Não vencem quem nunca tropeça. Mas quem escolhe permanecer, levanta e continua acreditando mesmo quando tudo parece estar perdido. Essas palavras, amados, é um sopro. É um sopro. É um sopro aí na nossa vida. Para mim, para você. Que nós, seres humanos, que caminhamos aqui nessa terra, em busca de sentido, em meio às quedas, em meio aos cansaços, em meio às dores, em meio aos medos, as dúvidas, as lutas que ninguém vê, vivemos como peregrinos neste mundo. Em muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa caminhada, a gente vê que a estrada parece longa demais. Parece que ela não tem fim.
parece que ela não se acaba. A estrada parece que não se acaba. A gente vê os abutres andando por cima da gente, mas a estrada, ela não acaba. Por isso que Paulo nos recorda que cada passo que damos na nossa vida faz conta. Cada passo faz conta. Cada passo conta. Que cada decisão por Deus tem um valor. Que o simples fato de se guardarmos a nossa fé, mesmo em silêncio, mesmo em aplausos, mesmo sem holofote, já é o suficiente para que um anjo se incline e venha em nossa direção. E não é apenas por isso. Observa que no decorrer da leitura, Paulo continua dizendo: o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Você aprendeu a beleza, a profundidade da palavra? O Senhor esteve ao meu lado e me deu força. É uma beleza enorme. Ele não diz que venceu sozinho. Observa, Paulo não diz que venceu sozinho. E tampouco ele falou que o mérito é dele, mérito é próprio dele. Paulo reconhece que foi Deus quem estava com ele. Foi Deus quem o fortaleceu. Foi Deus quem o livrou da boca do leão. Aqui está o grande segredo da nossa perseverança. Não se trata de sermos fortes ao tempo todo, mas de saber onde está a nossa força. A nossa fé não é feita de heroísmo, mas de homens e mulheres que, mesmo caído, clama ao Senhor e se deixa ser levantada por Cristo. E Paulo continua dizendo para nós, numa sabedoria grande, Paulo ele fala que a sua vida não era para ele. Ele diz: Senhor me deu força e a mensagem foi anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Isto é missão. A vida do ser humano, a sua vida, quando é abraçada em Cristo, deixa de ser simples, uma simples existência, para se tornar um anúncio vivo de Cristo. Observa, mesmo você preso, mesmo você ferido, mesmo você cansado, observa, Paulo anunciou o Evangelho. E você tem esse chamado para ser como Paulo. É um chamado para todos. É um chamado não é somente você, mas para aqueles que estão ao seu lado, aqui na sua casa, aqueles que estão no seu trabalho, para todas as pessoas. É para aquele mendigo, é para aquele que estão trabalhando no farol, é para aquelas pessoas que estão gritando, buzinando e tantas coisas. É para todos. É para todos. É para todos que estão nessa terra, mas para viver com um propósito. Por isso que a nossa história, nossos sofrimentos, as nossas conquistas, tudo isso pode se tornar semente do Evangelho se for oferecido a Deus com humildade. E outra coisa, observa, que Paulo nos deixa uma certeza que não pode se apagar em seu coração, em meu coração, em nosso coração. Ele diz da seguinte forma: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Você entendeu, amado? Paulo está dizendo que o mal pode me ferir. O mal pode me fazer eu não vencer. O mundo, o meu egoísmo,
pode me oprimir, mas não pode me calar. A morte pode vir, mas ela não terá a última palavra. Porque o meu destino não é o fim, é o céu. Isso, eu digo agora, amado, que transforma tudo o seu pensar. Transforma tudo como que você está pensando neste momento. Por isso que quando nós sabemos para onde estamos indo, temos força para suportar qualquer estrada, qualquer terreno, qualquer situação, qualquer coisa que está acontecendo. Amados, talvez você esteja vivendo num presídio, numa cadeia. Talvez você esteja vivendo no presídio, numa cadeia, dentro da sua própria casa, no seu trabalho. Aonde que está tendo tantas coisas, você está vivendo hoje, eu digo, um tempo de luta. Um tempo de luta. Mas não desista. Guarde a fé. Faça da sua vida uma oferta. Sabe que Deus estará ao teu lado. E um dia, como Paulo, você também poderá dizer com paz em seu coração: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E nesse dia, amado, a coroa da justiça, a que não envelhece, a que não passa, a que não pode ser roubada, será colocado sobre a tua cabeça pelas mãos do justo juiz. Por quem vive com fé, não vive em vão. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web rádio. Já voltamos, segura as pontas aí. Perto quero estar, junto aos teus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, serva. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Erga sua mão e declare: eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a quem? Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso, mãos erguidas, te louvarei, te louvarei, eu te louvarei. Não importam assim, adorarei. Somente a quem? Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a quem? Somente a ti, Jesus. Vocês, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a quem? Somente a quem? Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos irmãos, buscando de novo aí na nossa Bíblia, agora vamos buscar lá em Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 ao 19, e para que a gente possa ser conectado com a identidade de cada um de nós neste mundo. Se a gente lendo devagarzinho, compreendendo as palavras que foi falado para nós aí no Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar, vamos dizer, uma das conversas muito íntimas, mas também decisiva entre Jesus e seus discípulos, né, naquela época. Observe que ele não pergunta sobre milagres e nem sobre regras e nem sobre quem merece o céu. Jesus vai direto ao ponto profundo do questionamento. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele vai rápido nessa pergunta. E depois ainda mais incisivo na pergunta, ele aponta, ele diz para os discípulos, isso ele está dizendo para você também, amado. E vocês, e vós, quem dizes que eu sou? Observe que essa pergunta não era somente para Pedro, ela é abrangente, ela é grande, ela vai para todos. E continua sendo feita ainda hoje, para cada um de nós. Porque a resposta que damos a essa pergunta define de fato quem somos, ou de fato quem somos nós. Não perante ao mundo, mas diante de Deus. Pedro lhe responde com uma fé revelada.
Ele responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, tocado por essa declaração que veio não da carne, não de Pedro, mas veio de Deus, que declara por meio de Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Observe que esse momento não é apenas um nascimento, vou dizer, um nascimento do papado de Pedro, mas também um nascimento da sua identidade, da minha identidade, da nossa identidade. Pedro descobre quem ele é e reconhece quem Jesus é. Esse é o seu segredo. Esse é o segredo da tua vida. Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós conhecemos nós mesmos. Isto é, quanto mais você conhece Cristo, mais você conhece você mesmo. Não da forma como o mundo está definindo você, mas como Deus sonhou quem você é. Jesus, ele não chama Pedro de pedra por acaso. Observa que ele não chamou ali Pedro por acaso. Ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia quem era Pedro. Ele sabia que Pedro era falho. Ele sabia que Pedro era impossível. Sabia que Pedro é contraditório. Ele sabia quem é o ser humano. Mas a beleza do olhar de Cristo, ele vai além da nossa falha. Ele vai além da falha de Pedro. Ele vai além desse questionamento que o mundo se olha. O mundo olha o visual, o mundo olha a carne, o mundo olha a carne. Deus vai além. Jesus, ele viu o coração. E Jesus, ele viu o potencial. Ele viu aquilo que está escondido atrás de algo precioso. Mais uma vez, Deus, ele não espera a perfeição para para confiar uma missão. Ele espera sinceridade, fé, disposição para recomeçar. Observou? Deus, ele vai além, ele vê além, ele vê além, ele vê além, vê o seu coração. Ele não vê a sua insegurança, não, ele vê o seu coração, e dentro do seu coração Deus vê um propósito, e confia em você a missão. E a única coisa que ele espera de você nessa missão, de você nesse sistema, na sua identidade, na forma que você seja sincero, que você seja fiel, que você tenha fé e principalmente que tenha disposição para recomeçar toda vez que cair. Analisando aqui, Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Então Pedro, ele errou. Pedro, ele negou. Pedro, ele chorou. Mas Pedro foi restaurado. Porque a sua identidade não estava baseada nas suas atitudes, mas na palavra de Cristo que estava sobre ele. Tu és pedra. Observe, da mesma forma como nós somos batizados, é derramado sobre nós a água do batismo. E isso é verdade também sobre cada um de nós. Observe que o mundo gosta de rotular as coisas, colocar rótulo em tudo. O tempo todo gosta de colocar rótulo, apelido, zombar, humilhar. E o mundo coloca rótulo de fracassado, cansado, bundão, chorão e tantas outras coisas, de insuficiente, de
é ansioso de tantas, desculpa a palavra, porcaria. E acaba ainda as pessoas falam, eu não mereço, eu sou insuficiente. Mas quando Cristo entra na sua vida, amado, Jesus, ele não entra somente para te salvar. Não. Jesus, ele entra para renomear você. Jesus, ele te diz, você não é escuridão, tu és luz. Jesus não diz para você que você é insosso. Jesus diz para você que tu és o sal da terra. Jesus não diz para você que você é um afilhado, é um adotado. Não, Jesus te chama de filho. Deus te chama de ser de filho. Essa é sobre essa identidade que ele deseja edificar, ele deseja crescer logo, para que o inferno não possa destruir. Jesus ainda continua dizendo, a porta do inferno nunca prevalecerá contra ela. Que promessa forte, né, amados? Que promessa forte. Que promessa forte. Que promessa forte. A cada cristão que faz parte dessa igreja está em constante batalha, mas nunca está sozinho nessa batalha. Está cercada, sim, por forças que tentam te calar, por força que tentam te dividir, por força que tentam te esfriar, mas também você está cercado da graça, da verdade, por autoridade que vem do céu, porque Cristo deu a você não apenas o nome, mas também a chave do reino. Aqui está um ponto profundo que quem tem a fé também recebe, e aqueles que foram batizados também tem essa chave espiritual, não para dominar, mas para ligar e desligar a sabedoria e o amor, para abençoar a sua casa, para abrir as portas da reconciliação, para fechar o ciclo do pecado, para ligar a vida à esperança. E isto tudo faz que nós sejamos também missionários. E essa missão é sua, de ligar também a terra ao céu, a sua casa, ligar a sua família ao céu. Você tem a chave, está aí na tua mão. Talvez você que está aqui, não está nos escutando, ainda talvez você se sinta sem lugar, ou você se fala, eu não tenho título, eu não tenho valor, mas você faz parte da Igreja de Cristo. Eu quero dizer para você também que você tem uma identidade e você tem uma missão. Você não é só alguém que está sobrevivendo neste mundo. Você é alguém por quem Cristo derramou o seu sangue, a quem Ele confia uma vocação única. Por isso que o ser de Cristo não é apenas carregar um nome, é viver a partir desse chamado. Pedro, ele respondeu às perguntas de Jesus com fé, e Jesus respondeu com destino. E hoje essa mesma pergunta é dada para você, ecoada aí na sua casa para você. Tu, quem diz que eu sou? Como você tem respondido com a sua vida? Qual a sua história? Qual a sua escolha? Porque a resposta não precisa vir apenas com palavras, mas ela tem que vir também com atitudes.
com fidelidade, com perseverança, com amor. E agora você muitas vezes pode sentir-se frágil, mas eu gostaria de lembrar que, lembra de Pedro, também ele era frágil, mas Jesus não escolheu uma pedra perfeita, ele escolheu uma pedra fiel. Ele também te escolhe agora, neste momento. Não importa o quanto você caiu, não importa quanto a quantidade, o que você fez, o que você caiu. Se você se levantar com fé e responder com o coração, Deus pode edificar sobre a sua vida algo que nem o inferno será capaz de derrubar. Por isso, amados, eu lhe convido a fazer uma oração. Eu convido a você a orar. E assim, nessa oração, dizemos: Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração, Tu conheces o nosso coração melhor do que nós mesmos. E hoje, como Pedro, queremos responder com sinceridade: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Revela-nos quem somos aos Teus olhos. Restaura a nossa identidade e mostra-nos que, mesmo com as nossas falhas, podemos ser pedras vivas na construção da Tua igreja. Dá-nos coragem de viver a nossa fé com autenticidade neste mundo que tantas vezes tenta nos apagar. E que cada decisão, cada gesto, cada palavra nos seja uma resposta do Teu amor. Assim pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amados, já voltamos com nossa Igreja Missão pelo Mundo aqui, pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura esse ponto aí. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave every time I call you Jesus.
É assim, amados, voltamos. Olha, que pena, né? Que tristeza. Olha, a nossa programação está acabando. Oxente. É exato, né? É esse hoje que nós tivemos esse tema tão bonito, né? Já para nos preparar para a solenidade de amanhã de São Pedro e São Paulo. E que a gente trabalhou hoje esse tema, um tema sobre correntes e coroas, e com isso como missão de sermos igreja mesmo em longe da nossa casa. Por isso, eu digo que, mas não é o fim daquilo que Deus quer fazer de nós. É o fim dessa nossa programação agora, neste momento. Mas claro, né? Lembra que a Web Rádio Amparo tem muito mais ainda ao decorrer desse dia. Mas agora, neste nosso programa Igreja Missão pelo Mundo, não é o fim daquilo que Deus quer para fazer para você, não é aquilo. É porque toda palavra semeada com fé, ela continua crescendo no silêncio do seu coração. Mesmo quando o microfone se acaba, mesmo quando o programa Igreja Missão terminou, ele ainda continua aí no seu coração, crescendo no silêncio do seu coração. Por isso que hoje nós refletimos sobre esses dois homens que mudaram o mundo sem posse, sem status, sem garantias humanas, mas com uma certeza no peito, uma certeza na alma deles. Jesus era tudo para eles. Essa era a certeza deles. Pedro, o pescador, transformado em pedra. Paulo, o perseguidor, transformado em missionário. Ambos foram acorrentados, ambos foram perseguidos, humilhados, mas nada foi capaz de apagar a chama do amor que ardia no coração deles. E nós, amados? E nós também temos as nossas prisões invisíveis, as nossas dores, os nossos combates diários. Muitos de nós, imigrantes, sabemos que é caminhar entre a saudade e a esperança, entre trabalho duro, desejo de futuro melhor. Mas agora, hoje, neste momento, Cristo está nos lembrando de nós. Cristo está nos lembrando que nós não estamos sozinhos. Nós não somos esquecidos. Mas nós estamos em missão aonde que nós encontramos agora. Mas às vezes nós possamos estar longe da nossa terra, mas você não está longe do coração de Deus. E é exatamente aí onde você se encontra, com a vida que você está tendo agora, com a história que você carrega, que Deus quer revelar no teu coração. Ele te convida a permanecer firme como Pedro, a não calar a fé como Paulo, a continuar sendo igreja viva, mesmo longe da sua pátria amada. Talvez as correntes ainda não tenham caído aí. Talvez o portão ainda esteja fechado. Talvez a resposta que você tanto queria, que você tanto sonha, que você tanto quer receber, ainda não tenha chegado. Mas tenha certeza que o anjo do Senhor está a caminho. E o céu está agindo. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo agora. Por isso, amado, não desista, não pare, não se esconda, não se esqueça de quem você é. Você tem que lembrar que você é filho e filha de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E mesmo que o mundo coloque rótulo em você, como imigrante, estrangeiro, sem falar inglês, sem falar espanhol, sem falar qualquer tipo de língua, o céu te reconhece como herdeiro. Deus te reconhece você como filho. O combate é duro. Sim, verdade. O combate é duro. Mas a sua coroa está reservada, amado. Sabemos sim que a corrida é longa. Os abutres estão aqui sobrevoando.
mas a linha de chegada é certa, amados. E Deus que estava com Pedro na cela, com Paulo no naufrágio, com Maria aos pés da cruz, está contigo e agora. Amados, que essa missão te desperte, que essa fé ressuscitada no teu coração te levante, que a graça de ser retornado, ser chamado filhos e filhas de Deus continue viva no seu coração, no seu lar, na sua história, até que possamos nos encontrar de novo aqui na nossa web Rádio Amparo, na rádio ou na eternidade. Seguimos caminhos juntos, de mãos dadas em Cristo, de olhos fixos ao céu, com os pés firmes na terra onde Deus nos plantou, onde Deus colocou nós para que nós possamos caminhar. Não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem. Que Deus, que conhece os nossos corações, que visite agora cada um de nós, que sustenta nós, que fortaleça-nos, que ensina-nos que não importa onde nós estejamos, que cada casa, cada lar, cada local onde a web rádio está indo, possa carregar e possa lembrar vocês, amados, que vocês são amados. E que mesmo longe do seu país, Deus nunca desistiu de você. Hoje, nós só temos a agradecer a Deus. E agradecer também vocês, amados amigos ouvintes, por estar escutando a nossa querida web Rádio Amparo. E hoje sim, terminando esse nosso programa, vamos pedir a bênção sobre cada um de nós imigrantes, aonde nós encontramos. E pedimos a Nossa Senhora das Dores, pela intercessão dela, que vai ao encontro de cada um de nós, selando a nossa testa com a cruz sagrada, e que aí, naquele momento, nos tornamos invisíveis às obras do maligno. E por intercessão de Nossa Senhora das Dores, que Deus em vossa infinita misericórdia derrama sobre cada um de vocês a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amados em Cristo, até o próximo sábado, com a graça de Deus. E assim, não se esqueça, Igreja e Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa web Rádio Amparo. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Let's say it together. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Say, there is power in the name of Jesus. Come on. To break every chain, break every chain, break every chain. Yeah. To break every chain, break every chain, break every chain. Let's say it together. There is power. There is power in the name of Jesus. You got it. So there is power in the name of Jesus. There is power in
break every chain, break every chain, break every chain. Declare it, say, to break every chain, break every chain, break every. Now somebody lift your hands in the air right here. Say, there's an army. Woo! We won't keep silent. Say, there's an army. Say, there's an army. There's an army rising up. Now shout it out, say, to break every chain, to break every chain, hey, break every chain, break every chain. Say, to break every chain, break every chain, break every chain. Now somebody just move right here, say, there is power, there is power. Say, there is power, there is power Say, there is power, there is power in the name of Jesus. Now somebody shout it out, say, to break every chain, break every chain, yeah, break every chain, yeah, break every chain. Say, to break every chain, break every chain, now this is your moment. I need you to declare that the chains are broken. Come on, declare it in this room. The chains are broken by the power that's in the name of Jesus. Every chain of bondage, every chain of sickness, every chain of disease, we command it to break by the power that's in the name of Jesus. Somebody scream the name Jesus, Jesus, Jesus. Somebody shout the name Jesus, yeah. Hey, hey. Oh, Jesus, we need you. I hear the chains, I hear the chains falling in this room. Say, I hear the chains, I hear the chains falling. Somebody raise it now. Say, I hear the chains, they're falling, yes they are. Say, I hear the chains falling. Oh yeah, yeah, yeah. Say, I hear the chains, somebody raise it now. I hear the chains. And sometimes you just gotta speak to that thing. Break chain, break. The power of life and death is in your tongue. Command it, say, break chain. We command you to break. Woo! Somebody scream that out. Say, break chain. We command you to break. You got one more time. Shout it out. Say, break chain. We command you to break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. The freedom of the Lord is here to break every chain. Break every chain. Break every chain. If you're free tonight, shout a freedom praise in this room. Freedom of the Lord is mine, oh mine. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.